Saber que partiu é triste demais. Só Deus sabe a dor que causa falta que você faz. É a verdade, né, minha gente? Hoje a gente vai falar de um assunto que dói muito e que eu acho que a grande maioria já passou por isso. Vamos falar sobre partida e chegada, sobre a dor da saudade, mas também a certeza do reencontro. Vamos falar sobre aquilo que é a maior certeza que temos na vida, mas que é muito cercada de mistérios, que é a morte. Acho que a grande maioria de vocês soube que eu tive uma perda, né, nesse último mês, nesse mês de junho, no dia 3 de junho, agora de 2018. Uma pessoa muito importante para mim. Como é que se diz? Ela embarcou no veleiro. Depois vou explicar do que se trata isso. A minha avó Filomena, ela faleceu. Uma pessoa muito importante na minha vida. E aí a gente começa a pensar, a refletir sobre a vida, sobre a morte, sobre essa situação que a gente passa, que ninguém está livre de passar. Um dia também vai chegar a nossa hora. Como podemos comparar, assim? Qual é o comparativo? Qual é a reflexão que pode nos deixar assim um pouco mais conformados quando a gente passa por essa dor? Bom, por exemplo, vamos supor que nós estivéssemos na praia, né, no cais, assim, no cais. Aí quando observamos da praia aquele barco, aquele veleiro, ele vai se afastando da costa, navegando o mar adentro, impelindo pela brisa matinal, e daí estamos diante de um espetáculo de uma rara beleza até. O barco vai sendo impulsionado pela força dos ventos e vai se distanciando, vai ganhando o mar azul, que nos parece cada vez menor. Aí não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. E aí quem observa o veleiro, o barco, na linha do horizonte, certamente vai falar, vai pensar, já se foi, está sumindo, então está evaporando. Mas não é isso. E assim também é a morte. O barco não está sumindo e também não está evaporando. Apenas nós estamos perdendo de vista. Porque o barco ele vai continuar lá distante, do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto do destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver de forma tão nítida. E às vezes nem podemos mais avistar. Mas ele continua o mesmo. E talvez, no exato instante que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além que irão afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Assim é a morte. E fica até um pouco mais fácil quando a gente pensa dessa forma. Fica mais fácil de a gente seguir a nossa vida. Porque um dia também nós vamos embarcar no veleiro, ou então no trem da vida. Poderíamos fazer também o comparativo com o trem, que o trem vai seguindo. Pessoas vão embarcando em cada estação, desembarcando, e assim é a nossa vida. As pessoas chegam, né? A gente tem nossos filhos, aí a gente perde os avós, aí a gente perde os pais da gente. Claro que essa seria a ordem natural da vida. E infelizmente, às vezes, não é assim que acontece, né? Às vezes tem pais que perdem seus filhos, né? Então aí foge da ordem natural da vida, e aí é ainda mais difícil esse momento, né? Quando isso acontece, fica ainda mais e mais difícil.
Mas enfim, quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi, ou então está sumindo, evaporando. Não, certamente estamos apenas perdendo de vista. O ser que amamos, ele também continua o mesmo. A alma, o espírito daquele ser continua o mesmo. A sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas, da mesma forma de quando essa pessoa querida estava do nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico, de que não mais necessita no outro lado. E é assim que no mesmo instante que dizemos, já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a vida terrena, a vida aqui na Terra. E quando eu falo, as aquisições não são bens materiais, mas aquilo que a pessoa deixou aqui, as boas lembranças. Por exemplo, da minha avó, as minhas melhores lembranças da infância foi com ela, foi com meu falecido avô, foi com meu falecido irmão. Todos já se foram, mas eu tenho certeza que um dia eu vou reencontrá-los, eu vou poder abraçá-los e tirar um pouco dessa saudade que eu sinto todos os dias. E você também. Tenha essa certeza, um dia você vai poder abraçar os teus entes queridos. Eu queria falar sobre isso já faz alguns dias, mas eu não estava pronta, não ia conseguir falar sobre esse assunto porque dói ainda. Mas com o tempo a gente vai aceitando essas situações que acontecem na nossa vida. Mas enfim, a vida jamais interrompe nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza, ela dá saltos. Assim como leva pessoas, traz pessoas, né? Todos os dias pessoas nascem e pessoas também morrem. É aquela renovação da vida que acontece. Cada um leva a sua carga de vícios e de virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas.